Vamos lá, monstrinho. Olha só que interessante essa questão. Ela envolve conceitos de termoquímica, estequiometria e você precisa conhecer a definição de potência. Beleza? Vamos lá. Opa, vamos trocar aqui a ordem. Pronto. Temos aqui. A composição de carvões minerais varia muito, mas uma composição média comum é a seguinte: 80% de carbono teria o carvão mineral e o restante de outros materiais, etc. Para um gerador elétrico com potência de 100 kW, potência é o quê? É aquela grandeza que determina a quantidade de energia que é concedida por uma fonte numa unidade de tempo, certo? A cada unidade de tempo, como se fosse uma taxa, certo? Muito bem, que unidade? Para funcionar durante 10 horas, olha, unidade, né, a cada tempo aqui, ó. Muito bem. 10 horas consecutivas. Uma termoelétrica queimou 150 kg de carvão, com a composição mencionada, ou seja, com 80% de carbono. Queimar significa carbono, sofrer combustão, originando CO2 se ela for completa. Mas ele vai dizer bem aqui, olha, a composição mencionada, considerando que os processos são 100% eficientes e que apenas o carvão puro, né, o carbono, sofre queima, esta se dá de forma completa. Então ele vai formar CO2 e vai liberar uma quantidade de calor. Beleza? Calor cedido pelo sistema. Muito bem. E o que ele quer que a gente calcule? Vamos ver. Então ele diz que nessas condições de operação da termoelétrica, qual é o calor liberado por mol de carbono? Porque ele me deu lá a potência, né, que está relacionada com 150 kg de carvão. Então vamos lá. Eu tenho uma potência de 100 kW, certo? Ele diz que queimou uma massa de carvão igual a 150 kg de carvão. Mas o que eu preciso lembrar? Que isso aqui equivale a 100% do material, que na verdade apenas 80% é a massa de carbono que vai queimar e que me interessa. Então essa massa de carbono vai ser 120 kg. Então essa é a potência do gerador, essa é a massa de carbono que queimou. Ora, a potência é a quantidade de energia concedida por uma fonte no intervalo de tempo, como se fosse uma taxa: potência, calor, tempo. Muito bem, eu tenho a potência, eu tenho o intervalo de tempo, então eu vou saber a quantidade de energia liberada, a quantidade de calor liberado. Vai ser a potência multiplicado pelo intervalo de tempo. Qual é a potência do gerador? 100 kW durante 10 horas. Então, qual é o calor liberado? 1000, é isso, 1000 kWh. Muito bem. Olha só essa unidade aqui, mas observe o que ele está te dando aqui, ó, que 1 kW igual a 3.600 kJ. Então, bora fazer essa conversão? Bora fazer? Ora, se 1 kWh equivale a 3.600 kJ, se eu tenho 1, 2, 3, não é isso? 10 a terceira kWh, quantos kilojoules eu terei? X. Então vai ser 10 a terceira multiplicado por 3.600, tá? X vai ser igual a 3,6. Eu peguei a vírgula que está aqui, certo? Andei para a esquerda, ó. 1, 2, 3. Então isso aqui vai ficar elevado a 10 a terceira. Com 10 a terceira daqui vai dar 10 a sexta. Certo? 10 a sexta kilojoules. Tudo bem? Muito bem. Observe o seguinte, aqui é quilowatt-hora, tá? Cortei aqui essa unidade de quilowatt-hora, ficou a unidade de kilojoule. Essa é a quantidade de calor. Essa quantidade de calor equivale, né, a esses 1000 kWh. Essa quantidade de calor é o calor liberado quando eu queimo 120 kg de carbono. Ele quer saber, ó, em quilojoule, quando você queima 1 mol de carbono. E quanto vale o mol de carbono em massa? 12, né? 12 gramas, porque aqui tem unidade de massa atômica. Então eu ponho quantidade em massa, certo? E aí eu posso colocar o quê? A quantidade de calor relacionada. Quando eu tenho 12 gramas de carbono, que seria a massa molar, já que a massa atômica é 12U,
Então, a massa molar, você repete o valor absoluto e muda a unidade para 12 gramas por mol. Então, quando eu tenho a quantidade de massa 12 gramas por mol, portanto, 1 mol, 12 gramas equivale a 1 mol. Qual é a quantidade de calor? Eu não sei. Mas eu sei que quando eu uso 120 quilograma, tá? Quilograma, eu posso então fazer o seguinte aqui, ó. 10 a sexta, ou melhor, 10 a terceira grama. Aqui está em quilo, né? Quilo é 1000, então 1000 é 10 a terceira. Qual é a quantidade de calor liberado? 3,6, 10 a sexta quilojoules. Beleza? Vai desaparecer a unidade de grama. A quantidade de calor vai ser 3,6, 10 a sexta quilojoules, multiplicado por 12, sobre 120, 10 a terceira. Quando você divide 12 por 120, vai dar 0,1, ou seja, 10 a menos 1. Então, a quantidade de calor vai ser 3,6. 10 a sexta vezes 10 a menos 1 dá 10 a quinta quilojoules. Esse 10 a terceira vai passar para cima, como a gente usa numa linguagem comum, né? Trocamos o sinal do expoente. Logo, a quantidade de calor vai ser 3 vezes 10, 3,6 vezes 10 a... Aqui eu tenho 5 menos 3 quilojoules. A vírgula está bem aqui, ó. Então, a quantidade de calor vai ser 3, 10, 100, 360 quilojoules. Bem aqui a resposta. Compreendeu então, amiguinho? Potência, massa de carvão queimado. Você tira aqui 80%, que é o carbono. Essa quantidade de carbono está relacionada com essa potência. Nesse intervalo de tempo, eu achei a quantidade de calor para 120 kg. Depois eu fiz a proporção. Se essa é a quantidade de calor para 120 kg, qual é a quantidade de calor para 1 mol, 12 gramas? Beleza?